Tudo começa É, com uma insatisfação, né, cara? exato. Que Mas assim, eu não legal. tinha nenhum plano de ter nada meu. Não, mas tudo começa com uma insatisfação, Exato, né? na vida. Então isso começou a me dar a força pra fazer o meu. Muito obrigado, Dani, pela sua presença aqui. Esse é mais um episódio do Fala Med e hoje nós estamos aqui no Podclex, um episódio especial com convidados especiais. E agora a minha convidada é a Dani Aidar, uma dermato que construiu uma carreira na dermatologia de muito sucesso. E eu queria conhecer um pouco mais sobre essa história e contar para o pessoal também. Tudo bem, Dani? Tudo certo, obrigada pelo convite. Mais uma vez no Clex aqui juntos para trocar muita experiência. E o que você quiser, eu posso falar. Não, Eu sei que você conversa com muito médico, que você tem seus mentorados. eu queria conhecer um pouco mais da sua história, né? Conta pra gente um pouco dessa história, o quanto tempo você tem de formado, o que você já tem construído na dermatologia. Conta pra gente. Tá. Bom, me formei em 2012 em medicina. Minha família não é de Santos, família zero, ou minha família não é de São Paulo, é de Santos. Minha família é zero empreendedora. Meu pai tem um consultório minúsculo, é dentista. Não tinha nenhum médico na minha família. E Ah, você é a primeira sou a primeira médica? médica da família. E assim, meu pai dentista, minha mãe oficial de justiça. Então, funcionária pública. Minha irmã mais nova, zero estímulo empreendedor. Aí decidi que ia fazer medicina. Sempre fui a nerd na escola, a minha irmã totalmente oposto. Só que eu queria muito fazer faculdade em São Paulo. Na verdade, assim, minha família não teria grana para eu fazer faculdade particular. Então é assim, ou você faz faculdade pública ou você não faz medicina. Só que em Santos eu não ia conseguir estudar, porque é amigo, cidade de praia, aquela coisa. Meus amigos lá, tá, eu falei, olha, quero muito passar ou na USP ou na Unifesp, aquela coisa de, eu vou para São Paulo estudar. Meu pai não queria deixar eu ir. Eu falei, então eu vou prestar uma prova de bolsa, de cursinho, e se eu ganhar a bolsa, você vai ter que me deixar ir. Fui, prestei a prova de bolsa, ganhei bolsa 100% no E cursinho, ele deixou. teve que deixar eu ir fazer cursinho em São Paulo. Eu sabia que não ia rolar estudando em Santos. E aí dividia quarto com uma amiga minha de escola, a gente morou em São Paulo. Era assim, do lado do metrô, eu pegava metrô cedinho, ia pro cursinho. Eu era super antissocial, coitada, eu nem dava atenção pra menina. Eu entrava no metrô, já começava a ler o livro lá da literatura recomendada, enfim, foi um ano super difícil. Aliás, todo médico, acho que você deve conversar, até entrar na faculdade, toda a jornada é muita renúncia. Mas consegui, graças a Deus, passar em 3 faculdades públicas e escolhi ficar na Federal de São Paulo, que foi onde eu fiz faculdade e residência. Mas assim, durante a faculdade não sabia o que eu queria. No final só que eu fui decidir fazer dermato. Eu gosto muito de procedimento, não gosto de coisas graves, não lido bem com isso. E gosto dessa parte tanto clínica quanto de procedimento. Beleza. Super difícil para passar, concorrida. Passei em primeiro lugar na residência na mesma faculdade que eu fiz. E foram 3 anos ali de residência, zero também pensando em ter meu negócio. Nunca pensei. O que você pensava nessa época, Dani? Eu vou arrumar um lugar para trabalhar, vou ganhar ali meu dinheiro para me manter. Nunca pensei, falei, nossa, vou ter uma clínica, nunca. Eu gostava do que eu fazia, do que eu tinha escolhido, adorava. Achei que eu escolhi muito bem a minha especialidade e me identifiquei com aquilo, beleza. Só que quando eu terminei a residência, eu tinha muito essa questão de, eu de carreira acadêmica, então tinha pesquisa científica e tudo mais, e os meus professores daquele jeito, né? Você tem que seguir a Médico tem carreira. muito dessa questão, né? É que a universidade, principalmente federal, assim, Incentiva eles são muito isso. muito quadrados, então você tem que ficar naquilo. Aí o que aconteceu? A minha chefe lá da época de pesquisa falou, vamos continuar nosso trabalho de rancenias e tal, que eu fazia. Eu falei, não me via fazendo aquilo, ficar olhando no microscópio e tal. E aí eu escrevi um e-mail enorme para ela e falei assim, olha, não me enxergo fazendo isso, não vou seguir a carreira acadêmica. Eu tava quase me inscrevendo no mestrado quando eu terminei a residência.
E ela me respondeu um e-mail, eu tenho esse e-mail até hoje, falando assim, já sei, você quer ser uma big de uma empresária como eu não sei quem. Tipo assim, me recriminando. Só que nem era isso que eu queria, eu só não queria ficar olhando no microscópio, entendeu? Eu só queria ser a pessoa que estuda, não a que faz o estudo. Enfim, só que nessa época eu não tinha lugar para trabalhar, não tinha muita clínica de dermato. Eram os grandes famosos de São Paulo ou clínica popular de convênio. Então demorou muito, consegui um lugar para trabalhar, fiquei trabalhando alguns dias na semana, até eu conseguir outro foi difícil. No fim eu acabei ficando no consultório de 2 professores meus. E aí tava ali ganhando meu basal, atendendo convênio. Atendi em clínica popular também, na periferia de São Paulo, 20 pacientes uma manhã, ganhando R$20 cada consulta, daquele jeito. E sem lugar para trabalhar. Só que os lugares que eu estava trabalhando começaram a me deixar insatisfeita. Com algumas coisas, com o jeito que o paciente era atendido, com o jeito que a secretária tratava, com a estrutura do lugar, não era condizente com o que eu queria entregar. Então, eu dava o meu melhor no que eu podia ali. Examinava o corpo todo do paciente, fazia aquela consulta completa no máximo que eu podia naqueles 15 minutos. Só que o paciente vinha reclamar pra mim que o banheiro tava sujo, que a secretária foi grossa, que ele foi tentar cancelar a consulta, ela falou tá cancelado e não ofereceu pra remarcar. Então, isso começou a me incomodar. Então, foi trabalhar na vida real como médica que eu comecei a ver que eu tinha que ter o meu, porque eu não tinha controle nenhum naquelas condições. Adoro o procedimento estético, era o que eu mais gostava de fazer, só que a dona da clínica que eu trabalhava falava pra mim que eu não sabia vender. Só que a estrutura era péssima. Como que eu ia vender numa estrutura péssima de convênio que o paciente não via valor naquilo? Então, essas coisas começaram a me acordar pra eu pensar, eu preciso ter o meu. E aí, o ápice, assim, a cereja do bolo foi eu atender uma mulher, uma senhora, que estava passando comigo por doença. E depois de 3 consultas ali, cuidando do problema dela e tal, ela me revelou que ela era a mãe de um jogador de futebol famosíssimo, que por acaso ela estava lá no convênio, porque ela morava perto, me achou lá, sei lá, no livrinho. Muito famoso, internacional, e falou, quero fazer botox com você. E aí, naquele dia, eu estava lotada. Tinha, assim, uns 3 pacientes do convênio me esperando ali fora. Não tinha sala disponível para fazer. Aí eu fiquei totalmente assim, né? 2 coisas. Lisonjeada, porque ela viu o valor em mim. Ela gostou da minha consulta e tal. E se interessou em fazer algo mais que nem sabia se tinha. Ela pegou e falou, você faz botox? Pra você ver como o marketing do negócio era... Você mesmo. Não tinha, né? Não tinha nada. Era uma clínica de convênio. E aí, eu não pude fazer porque aquela estrutura que eu estava não permitia. Eu falei pra ela, olha, hoje eu não vou conseguir fazer. A gente pode marcar pro final dessa semana e tudo mais. Ela marcou. Eu preparei o kit de amostra pra ela, não sei o que lá. E ela não apareceu. E ela nunca mais foi. E aí eu comecei a falar, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Esse lugar não me pertence. E aí eu comecei... Tudo começa com uma insatisfação, né, cara? Exato. Que mas legal. assim, eu não tinha nenhum plano de ter nada meu. Não, mas tudo começa com uma insatisfação, Exato, né? na vida. Então, isso começou a me dar força para fazer o meu. Cada vez que eu ia, eu ficava mais insatisfeita com as coisas erradas, entre aspas, que eu via que eu queria mudar e não podia. Então, eu decidi ali naquele momento que eu ia ter meu próprio. E por 3 anos... eu juntei tudo que eu podia, eu e meu marido. Então, eu pegava o meu e o dele, porque a gente tinha que começar por algum. Ele também é médico, oftalmo. Também trabalhava loucamente em convênio. De manhã estava num lugar, à tarde estava em outro bairro de São Paulo. A gente foi juntando. Deixamos de viajar, deixamos de sair, tudo só para juntar esse dinheiro, até que a gente juntou. E uma quantidade, não teria condições de abrir sozinha. Convidei uma amiga minha, dermato, na época que era um ano antes de mim, e fomos para Belo Horizonte fazer uma consultoria com uma pessoa que era super expert em gestão de clínica para entender se aquele momento financeiro nosso daria para abrir. Ela falou, beleza, dá para abrir, só que o Renan, meu marido, não vai entrar. Por quê? Ele atende doença, e doença grave de olho. Nada a ver com o mercado glamuroso que a gente queria entrar de dermato. É outro público. Não tem como misturar esses 2 públicos na mesma clínica. Beleza, então tudo que a gente juntou, eu e ele, a gente botou tipo assim, no meu. tudo que ele te ajudou ficou só pra sua clínica. Mas agora ele usufrui tudo, né?
Então, ele quase largou a medicina, tá trabalhando um período na semana e virou o gestor da clínica, porque eu comecei a não ter mais tempo para fazer essa parte de gestão sozinha. Então, eu abri em sociedade, inicialmente, mas 1 ano e meio depois, chegou num ponto ali, eu comecei a fazer muito Instagram. Meu primeiro contato com o Instagram foi na residência. Meus chefes me cortaram, falaram que ia ser expulsa da residência. Por conta do Instagram? É cabeça acadêmica, né? Naquela época, né? Era 2013. Cortaram. Aí eu voltei a fazer. Quando eu fui abrir essa em sociedade, que foi em 2019, em 2018, 1 ano antes, eu comecei a fazer. E o Instagram foi o que fez a minha clínica deslanchar, porque não tinha muita gente no Instagram naquela época. Então, eu aprendi tráfego pago, eu fazia meus posts e tudo. Então, cresceu muito rápido naquela época. Hoje é mais lento, porque tá todo mundo na internet. Mas a minha clínica, no momento que ela começou a crescer rápido, 95% dos meus pacientes vinham do Instagram. E ainda é muito importante para mim, então eu continuo fazendo. Mas naquela época foi essencial. Você é muito assertiva, né, no Instagram. E constante, assim, não tem um dia que eu não poste. Não faça. Que eu não faça. Abre caixinha. Todo fim de semana tem caixinha, tem uma aberta, inclusive. Agora. Então foi muito importante e eu continuo alimentando porque é uma grande fonte de captação para mim. Com 1 ano e meio de sociedade, começou a ficar pequeno. A pandemia ajudou esse mercado da estética, porque as pessoas não estavam gastando com viagem, não estavam gastando com nada, estavam se vendo em reuniões por vídeo que não estavam se gostando, então começaram a ficar insatisfeitas e começaram a gastar com dermato. Então, gastar não, é investir. Investir. Exatamente. É investimento cuidar da pele. Mas assim, os gastos delas, outros, focaram tudo no dermato, porque elas estavam presas em casa. Então, pra dermatologia, a pandemia foi boa. E aí, a cada mês, tinha mês que duplicava o faturamento. E chegou um ponto que eu tava com 3 meses de espera. Uma maca, era um consultório de 110 metros para 2 dermatos. Sociedade não é fácil. Começamos a ter ideias diferentes e já estava um espaço pequeno. E aí eu fiz uma consultoria com aquela lá que eu fiz no começo e falei, me ajuda a organizar minha agenda? Aí ela falou assim, você já está no máximo de faturamento para uma maca, eu nunca vi isso. Você precisa sair. Aí foi o momento que eu falei, eu vou vender tudo e fazer de novo. Sim, no começo, a gente investiu tudo o que a gente tinha, a gente ficou zerado. A gente tinha dinheiro para manter a clínica por 6 meses no prejuízo. Graças a Deus, com 4 meses, é muito trabalho, 4 meses equilibrou. Mas eu ia gastar tudo de novo, o que eu tinha juntado num 1 ano e meio, para fazer outra clínica. E eu fui. Coloquei tudo de novo que eu tinha. Tinha mês que assim, o que entrava, eu botava na reforma. O que entrava, eu botava na reforma. Então, abri uma outra sozinha, 2 anos depois, maior que a primeira. Começamos com 3 funcionárias, hoje a gente tem 12. E 1 ano e meio depois ampliei. E agora estamos em processo aí de aumentar de novo para a parte de educação para médicos também. Mas esse foi a questão. A parte empreendedora surgiu muito de um desconforto, porque o meu objetivo é entregar, além da parte médica, que para mim é minha obrigação eu fazer isso bem tecnicamente, eu nem considero isso, eu tenho que fazer a medicina boa. Isso é minha obrigação, foi o que eu aprendi na faculdade, eu tenho que entregar uma boa medicina. Mas e toda a experiência do paciente? E como ele vai ter o pré-atendimento, o pós-atendimento, a estrutura? Isso começou a me incomodar, eu sempre gostei disso. Então, esse incômodo foi o que me levou para o mundo empreendedor. E a minha família totalmente contra no início. Você vai gastar tudo isso numa obra, num imóvel alugado? Você nem tem apartamento, minha mãe falava. Só que... Aliás, gente, vou fazer um disclaimer aqui. Vocês precisam conhecer a clínica de dermatologia da Dani Aidar. Obrigada pela propaganda. Gente do céu. É outro patamar. Não tem uma clínica de dermatologia que eu conheço que tem perto da sua. Obrigada. Assim, de verdade, eu fiquei impressionado com o que vocês fazem lá. De verdade, parabéns. Obrigada. E é o que a gente comentou também lá no outro podcast, no meu, né? Porque você foi de convidado no meu. Eu sempre fui muito assim, é para investir para a clínica?
Bora, vamos colocar. Ah, é pra mim? Não. Vamos Peraí, esperar. vamos segurar. Mas pra clínica, porque eu sei que vai voltar. Porque eu sei que eu vou oferecer um atendimento melhor, uma estrutura melhor, e o paciente vai reconhecer isso. Ele vai ver esse valor também. Uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu acho que é importante falar para o nosso público, Dani, é assim, quanto tempo você tem de formada e essa mentalidade, o que gerou de resultado para vocês? Porque, é melhor você contar quanto tempo você tem de formada e como ter essa mentalidade trouxe um resultado que vocês estão tendo. Sim. Eu terminei medicina em 2012 e a residência eu terminei em 2016. Então, mas no fundo, eu acho que eu já tinha um pouco dessa mentalidade do tipo, o que eu juntar é para minha produção na minha profissão. Porque no final da residência, a bolsa é baixo o valor que a gente ganha, né? 2.000 e poucos. Eu usava para me manter e guardava, sei lá, 200, 300 reais por mês. Um plantão ou outro, alguma coisa. Eu tinha 8.000 reais quando eu terminei a residência. E eu queria muito ter um carro, eu nunca tinha tido um carro. Eu falei, porque naquela época carro era barato, né? Agora carro é tudo 100 mil reais, mas naquela época uns 30 mil. Um carro mais ou menos. Mais ou menos dava pra... Eu falei, eu vou dar entrada num carro. Não, eu comprei um elétrico altéreo com esse dinheiro. Então, todas as vezes da minha vida eu falava, eu vou colocar tudo que eu juntei pra melhorar o meu trabalho, pra daí eu fazer mais. Então, e aí em 2016 eu terminei a residência, fiquei trabalhando pros outros até 2019. 19 abri o meu. 21, saí da sociedade, montei o outro. Final de 22, ampliei. E agora, 24, a gente está com os projetos de ampliar mais e fazer essa parte educacional. Então, a gente está falando de 21, 22, 23 e 24. É 19, né? Que eu abri o primeiro, basicamente, já era particular. Não, mas o primeiro você deixou para sócia. Sim, vendi. Tudo bem. Então, a gente está falando do seu. 21, 22, 23 e 24. 4 anos. 4 anos. O que eu vejo muito agora fazendo essa parte de mentoria para dermatos também é que a cabeça da pessoa, a questão da mentalidade que a gente sempre fala, que a gente fica, a mentalidade do Flávio Augusto, a gente queria ter um mínimo daquela mentalidade dele, é que não importa onde você esteja, se você tiver a mentalidade direcionada para o crescimento, direcionada para isso, o que você fizer vai dar certo. Então, essa questão de vou colocar tudo que eu tenho, depois vai voltar. As pessoas chegam pra mim e falam, nossa, você tem muita máquina. A gente tem lá 10 tecnologias, né? Entre lasers, ultrassom, máquinas corporais e tudo mais. Nossa, eu já ouvi de uma pessoa, por fofoca, claro, né? Ninguém falou isso diretamente pra mim. 10 tecnologias, ela tá sendo modesta, viu, pessoal? A gente tá falando aqui de alguns milhões de reais em tecnologia nessa clínica aí. Ela tá sendo bem modesta, aliás. Mas as pessoas ficam assim, nossa, mas como você comprou? Gente, eu ralo de trabalhar o dia inteiro, não tem milagre. Não tem milagre. Mas assim, eu ouvi... Não, mas é que seu marido é médico também, né? Ganha muito atendendo ajuda. convênio. Mas assim, ter o Renan na clínica foi muito importante para esse crescimento. Eu acho que essa questão da parceria do casal também é muito importante. Porque quando eu fui sair da sociedade para abrir a minha, eu falei, olha, eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. Porque eu, de domingo, ficava programando o boleto da clínica, fazendo olerite de funcionário. Falei, não vai dar. Não, beleza, vamos. Ele até tem uma sala na clínica que era dele, agora já foi expulso, agora ele tá em outra, porque agora eu coloquei outra médica, né? Mas... Já vai fazer uma outra reforma. Vamos fazer uma outra reforma, ele vai ter uma outra... outra sala dele. É outra sala dele. Que provavelmente você vai perder de novo. Mas tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Mas eu acho essa parceria do casal muito importante, porque no início a gente usou o investimento que nós dois tínhamos para um projeto que era meu, e hoje é um projeto da família, né? Então, acho que ter o apoio, por mais que não fosse no início da minha mãe e do meu pai, do meu marido. Né? Porque o casamento também é uma sociedade. É a primeira sociedade. É a primeira, né? E sociedade com amigos, assim, eu achei muito difícil, ainda mais com uma pessoa que fazia a mesma coisa que eu fazia, a mesma especialidade e tal. Eu achei complicado porque eu acho que o médico, na maioria das vezes, tem um ego muito difícil de não... Sério? Imagina, né? Você acha? Sério? Mas, assim, teve gente que falou assim, chegou pra mim e falou, chegou a história,
Nossa, mas essa menina era uma Zé Ninguém. O que ela fez? Ela pegou empréstimo? Tudo bem, e daí se eu tivesse pegado? Não peguei, mas, meu, é trabalhar, é ter a mentalidade. Então chegou essa história pra mim. Não era uma Zé Ninguém. Claro, era uma neve na faculdade, né? Não, eu queria falar. A gente pode falar de faturamento aqui ou não? Pode, se quiser. Mas é ninguém que faturou quanto ano passado? 10 milhões. Cara, eu queria que os médicos que eu atender. Só comigo de médica, sozinha na clínica. Médica sozinha, né? Entendi. Com a equipe que aplica as máquinas e tudo, mas eu que direciono todos os protocolos. Gente, parabéns. A história de vocês é inspiradora. Assim, na sua visão, né, e do Renan, que eu sei que vocês têm uma single entity, né, que a gente fala. É uma parceria muito forte, né, entre o casal e que vocês estão juntos. Assim, o que para vocês foram os grandes diferenciais que fizeram vocês terem essa perspectiva, mesmo sem ter um parâmetro, né? Porque vocês não tinham assim, eu sei que é assim que eu tenho que fazer, eu sei que é assim que eu tenho que moldar, minha família veio disso. Não, vocês não tinham esse parâmetro, né? Vocês meio que construíram essa mentalidade. O que na sua opinião, fez vocês terem essa visão, Dani? Eu acho que a gente sempre pediu ajuda para pessoas que sabiam mais, com mentorias, com consultores, quando a gente achou que estava no nosso limite, que a gente não sabia, porque é impossível, a gente nunca esteve nesse meio de gestão de clínicas. Então, toda vez que a gente falou, putz, não sei o que fazer agora, a gente pagou alguém para ajudar. E a gente nunca falou assim, não, isso é impossível. Não, é isso que precisa fazer? Então vamos fazer. Tipo, vou vender tudo que eu fiz com 1 ano e meio, é isso que precisa fazer? Então vamos, vai com medo mesmo. E vamos trabalhar. Então, quantos domingos, quantos finais de semana eu não fui pra clínica gravar vídeo patrocinado? Sabe? Quantos finais de semana a gente não foi fazer consultoria, a gente não foi fazer curso, investimento em equipe. Então, quantos treinamentos, assim, de alto custo a gente já não pagou para a equipe? A gente leva a equipe para hotel 5 estrelas, para mostrar como a gente quer que seja o atendimento dos pacientes. Então, acho que, assim, chamar ajuda, pedir por ajuda quando a gente precisa. Não ter medo quando alguém falar, é isso que tem que fazer. A gente achar, não, isso aqui é difícil, não vou fazer. Então, a gente sempre, o que precisou, a gente fez. E investir em conhecimento. Acho que isso faz toda a diferença. O conhecimento em vocês mesmos. Na gente mesmo. Então, esse ano que a gente entrou no Clex, foi um ano que a gente entrou em 2 mentorias, a gente fez um monte de curso, a gente chamou gente para treinar externo na clínica, a gente falou, a gente tá basicamente onde a gente, muito mais do que a gente imaginou. O que a gente pode melhorar mais? Conhecimento. Conhecimento ninguém tira de você. Eu nunca vi ninguém arrependido de ter estudado demais, de ter aprendido demais. Então, por mais que às vezes você não use naquele momento, aquilo ali é seu. Então, conhecimento é essencial. Essa, inclusive, é a primeira frase do meu livro. Não li ainda seu livro. Está na minha casa, mas ainda não li. Qual é a sua frase? Nada te dá mais dinheiro do que o seu conhecimento colocado em prática. E quando a gente fala do médico, isso acaba sendo exponencial, né? Então, assim, parabéns pela estrutura que vocês criaram, pela mentalidade, né, de investir em vocês. Você falou uma frase muito interessante. Tô com medo, vou com medo mesmo. Mas analisando um pouco melhor a sua história e conhecendo um pouco mais de perto, eu não acho que vocês foram com medo mesmo. Eu acho que vocês sempre se prepararam para um nível de pressão diferente. Sim. O maior medo mesmo foi na primeira. Mas depois que eu fiz a segunda, eu já tinha uma cartela de pacientes, foi menos arriscado. Mas a primeira foi... Mas a gente tinha a segurança de alguém que tinha falado pra gente, não, vai. 6 meses... Não, mas é exatamente isso. A preparação pra pressão. Uhum. Porque assim, tá com medo, vai com medo mesmo, é muito raso. Mas eu acho que a preparação que vocês tiveram, de procurar alguém... Cara, quantos médicos vocês conhecem que vão atrás de um conhecimento para fazer alguma coisa? Você falou do egocentrismo do médico. Existe isso mesmo, realmente é fato, mas quando você consegue se colocar na cadeira de
aprendizado, porque assim, na medicina, vocês são experts, não tem o que falar, não tem o que falar. Mas em outras áreas que são correlatas, né, é importante a gente ter essa percepção de que, poxa, eu preciso aprender. E é impressionante o quanto de médicos bem-sucedidos na medicina que se colocam nessa posição de aprendizado conseguem crescer muito mais quando tem essa percepção. Então, parabéns pelo resultado que vocês vêm tido, pelo que vocês conquistaram, pelas relevâncias que vocês acabam tendo, pelos reconhecimentos que vocês têm, pela clínica que é fantástica. Eu fiquei de verdade impressionado com a clínica de vocês. E pelo que vocês ainda vão construir, porque de verdade isso daí não é nada perto do que vocês ainda vão conquistar. E assim, a gente fala, eu já tô onde eu tô. Não acho que tem tanta coisa, cada vez os sonhos vão... Que nem quando a gente fez o casamento, a gente casou tem 8 anos, você fala, nossa, e agora? Acabou. Quando termina, a gente ficou 1 ano e meio planejando, e agora? Vão vir outros projetos. Aí veio o projeto da clínica, aí eu ampliei, aí não sei o que lá. E a nossa cabeça não para. E aí que é o gostoso do percurso. Eu acho que a gente nunca vai estar totalmente satisfeito, senão perde a graça. É a jornada que você aproveita, né? Não é o destino. Exatamente. E como também o Tawan falou no podcast dele, o dinheiro é consequência. Eu nunca esperava chegar nesse ponto que a clínica chegou. Para mim eu preciso sair dessa estrutura para entregar uma estrutura melhor, um atendimento melhor, uma experiência melhor para o meu paciente. Tudo bem, eu vou ter ali meu dinheiro a mais, tá? Mas eu não esperava chegar onde chegou. Eu acho que realmente, quando o foco não é o dinheiro, são outras entregas, as coisas acontecem. Legal, muito bom. Parabéns. Para a gente finalizar, se você tivesse uma mensagem para entregar para os médicos que estão começando ou que estão numa jornada de mudança, qual que seria a sua sugestão? Vou dar uma sugestão baseada no que eu tenho entrevistado de pessoas que querem entrar na mentoria. É muito fácil essas pessoas que estão começando olhar quem está lá na frente e falar, eu quero começar com isso, com uma gerente, com uma não sei o que lá. Só que essa não é a realidade. Eu acho que dê um passo de cada vez. Muita gente quer, às vezes, se endividar para montar uma coisa que, às vezes, nem paciente tem, já quer colocar um laser de R$1 milhão na clínica para mostrar que tem. Dê um passo de cada vez. Não consegue fazer um grande? Aluga um espaço pequeno, começa a fazer sua mídia social. Não consegue pagar uma pessoa para fazer seu marketing? Cara, a gente é médico, a gente consegue aprender a fazer um tráfego pago. Foi o que eu fiz no começo, eu que fazia. Fazer uma arte no Instagram, fazer seus próprios vídeos, é só você, o seu celular e uma luz. Então, dê um passo de cada vez, porque senão vai acabar se endividando sem ter paciente, vai ver que a realidade no Instagram é uma, mas na vida real é outra. Então, isso é o que eu tenho visto muito, assim, muita gente nova, principalmente na dermato, querendo já começar no topo, sem começar do zero, sendo que todo mundo que tá no topo pode ver lá atrás, ver 10 anos atrás como que era. Então, eu acho que assim, vá um passo de cada vez e se empenhe, não tenha preguiça de trabalhar, que dá tudo certo. Parabéns mais uma vez obrigada pela pelo história, convite. pela jornada. Obrigado de ter vindo aqui. Adorei. Foi um prazer conhecer um pouco melhor a sua história. Obrigado pela audiência. Se você acha que esse vídeo pode contribuir com alguém que você conheça, envie esse vídeo para ele. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E até mais, até o próximo. Fiquem com Deus, até mais.